Olá! Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com o Dr. Trotti. Dr. José Trotti, seja muito bem-vindo ao Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. Quero agradecer sua participação, ter aceito esse convite. Muito bom tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa agregar informações aí de qualidade para que a gente possa buscar uma vida saudável. Com certeza. Também quero dar um recado para você, nosso paciente da Guia Saúde, que está precisando de atendimento médico. Em nossa plataforma você vai encontrar os melhores médicos profissionais, todos qualificados com certificado de RQE, que vão poder estar prestando seu atendimento. Também quero agradecer aos nossos apoiadores, a Louvat Veículos e a Guia Saúde Cidades. Bom, doutor, prazer tê-lo aqui e vamos dar início aí à nossa primeira pergunta. Como que foi o início da sua carreira? Como que você descobriu que gostava dessa área de cardiologia, dessa medicina preventiva? Teve alguém que te inspirou? Como foi? Bom, eu sou cardiologista e desde a faculdade, no final da faculdade, eu já tinha decidido que eu queria cardiologia. Durante logo após a minha formação, nos primeiros anos, eu estava feliz na cardiologia, mas eu senti uma dificuldade com relação à evolução dos pacientes, de ver pacientes, principalmente pacientes jovens, às vezes infartando, e a gente ter uma sensação de que a gente não podia fazer muito naquelas situações. E eu ficava com aquela sensação de incapacidade, de impotência e de que estava faltando alguma coisa. Então eu comecei a procurar informações, comecei a estudar sobre essa questão do que está por trás, da medicina preventiva, de procurar atender o paciente antes dele adoecer. E aí eu comecei a aprofundar e vi que tinha muita coisa ali. Tinha uma medicina à parte. Essa medicina da longevidade, chamada hoje de medicina integrativa, ela busca um tratamento de um bem-estar de saúde que vai além da doença, em que a pessoa não precise chegar ao ponto de adoecer e ficar dependente de medicamentos pro resto da vida. Então aquilo ali eu comecei a aprofundar. Teve um livro que me chamou muito a atenção na época, chamado O que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, que falava sobre nutrição celular. Você nutrir tua célula com os nutrientes corretos, melhorando a qualidade da tua alimentação, tendo um estilo de vida saudável em que você consegue ter longevidade. Não adianta, hoje a gente vê as pessoas vivendo mais, até por conta da tecnologia, por conta de novos medicamentos, novos exames de imagem, em que você detecta doenças mais precocemente, mas o problema é que as pessoas, com toda essa tecnologia, com toda a evolução da medicina, as pessoas continuam adoecendo, continuam morrendo jovens muitas vezes, continuam morrendo de infarto, continuam morrendo de câncer, continuam tendo derrame, AVC. Então, isso me incomodava muito e quando eu comecei a ter acesso a essa informação da medicina preventiva, aquilo ali parece que encaixou, em que você consegue antecipar, você consegue cuidar do paciente, evitando que ele venha adoecer, evitando que ele venha ter um infarto, ou que ele venha formar placas de gordura na parede das artérias, no caso. Hoje a gente sabe, por exemplo, você faz um exame, uma angiotomografia cardíaca ou um cateterismo para detectar se tem presença de placas de gordura nas artérias. A gente chama de aterosclerose, placas de ateroma na parede das artérias. Então, esses exames eles conseguem detectar precocemente antes da pessoa ter um infarto, por exemplo. Só que a gente tenta antecipar no sentido de, com essa medicina integrativa, você evitar que o paciente forme essas placas. Então, é uma coisa antes. A mesma coisa, por exemplo, você fazer um exame de ultrassom, uma mamografia, para tentar detectar um tumor, um câncer de mama precoce. Mas a ideia é que você não deixe nem formar esse câncer. Você antecipar, você ter não só uma detecção precoce, mas prevenir que aquele nódulo se forme ou aquela placa se forme na parede da artéria. Sim. E até você falando sobre essa questão de ver pessoas morrendo precocemente, teve até essa semana o caso do jogador que acabou morrendo com 27 anos. Então, o que que você, com o seu olhar médico, o que que você fala sobre isso? A gente vê esses casos acontecer e é extremamente lamentável, né? Não é uma coisa normal, jovens morrendo de parada cardíaca, né? Isso sempre existiu.
e chama atenção nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, que esses números se multiplicaram muito. Não só de incidência de infarto, mas de derrame, de embolia pulmonar, em jovens, inclusive, né? O que se acredita é que o vírus ele veio e causou uma aceleração do processo inflamatório crônico silencioso que vem acontecendo na parede das artérias. Ou a nível de lesão celular, acelerou muito o processo de oxidação e de lesão celular, em que formou-se ali uma mutação de forma errada e acabou levando à formação de um tumor, por exemplo. Então, quando a gente vê acontecer um caso desse, por exemplo, desse jovem, e a gente observou ali ao vivo, o atendimento foi rápido. Então a gente vê que o lado bom da história é que hoje a equipe médica, os equipamentos, tudo hoje é mais adiantado. As pessoas, os profissionais estão mais preparados muitas vezes para um atendimento desse. Só que quando se trata de parada cardiorrespiratória, a chance de morte, de óbito é muito grande. Independente se o atendimento está sendo rápido. Se você está tendo um atendimento rápido, você diminui o risco dele morrer, você aumenta a chance dele sobreviver. Mas tem que ser feito de forma muito correta ali, e infelizmente no caso dele ali, foi uma fatalidade, ele teve uma arritmia no coração, parece que alguns anos antes ele já tinha sido detectada essa arritmia. A gente vê que nesses casos de jogadores, desses times profissionais, eles fazem exames, início de temporada, eles fazem os exames de imagem, eles fazem exames complementares para investigar se ele vai ter algum evento, algum problema. Agora, não são todos os casos que você consegue cobrir, infelizmente. E nesse caso, infelizmente, ele acabou indo a óbito. Mas chama atenção, independente se ser um jogador ou não. Essa questão das pessoas estarem morrendo mais precocemente num mundo tão moderno, com tanto equipamento, com tanta estrutura, mesmo assim as pessoas estão morrendo. E mesmo aquelas que estão vivendo mais, também não estão vivendo com qualidade. As pessoas vivem até hoje. Hoje a média de expectativa de vida hoje no Brasil é mais de 80 anos. E a gente vê pessoas de 90 anos. Mas muitas vezes elas chegam ali por volta de 60, 60 e poucos anos, e elas começam a viver, vão perdendo qualidade de vida. Vai tendo uma deterioração acelerada da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade funcional. E elas vão adoecendo, e aí você passa ali os próximos 10, 20 anos com totais limitações, total dependência de outras pessoas. Então, isso não é qualidade de vida. Se ser longevo, viver muitos anos, não quer dizer que você vai viver bem também. Então, é isso que a gente tenta buscar, inclusive com essa medicina integrativa, tenta buscar prevenir, tomar certos cuidados de saúde para que a pessoa não chegue lá nos 70, 80, 90 anos quase se arrastando. E quais seriam esses cuidados que você fala dessa medicina integrativa? Por exemplo, o que fazer no dia a dia para chegar a essa longevidade? Você vê que hoje a gente vê a medicina, apesar de ter avançado muito, a gente vê que existe muito uma indústria de doença, uma indústria que investe na doença, em criar medicamentos para tratar a doença. Isso tem total importância também. Mas a gente vê muitos interesses secundários que fazem com que parece que você precisa que as pessoas adoeçam para que você possa passar os remédios. E nós médicos na faculdade a gente é treinado para tratar doença. Quando a gente pega um paciente que não tem nenhuma doença, nenhum sintoma, a gente fica até meio perdido. Peraí, o que eu vou fazer contigo então? Então é nesse sentido que a gente precisa melhorar a nossa mente, o médico principalmente, no sentido de cuidar do paciente antes, né? E o que se refere a isso? Então tem uma série de fatores que a gente está cansado de saber, mas que na prática a gente acaba não vivendo, né? Então, por exemplo, uma alimentação saudável, atividade física, a gente pode pontuar algumas coisas, depois falar um pouco mais sobre cada uma, mas um sono adequado. As pessoas nos dias de hoje elas dormem muito tarde, elas dormem pouco, muito menos do que deveria. O sono é totalmente sagrado, o sono é um momento em que o organismo ele se recupera, ele se repara daquele dia desgastante, e as pessoas negligenciam isso. A questão de equilibrar a tua vida no dia a dia, as pessoas hoje estão muito aceleradas, estressadas, ansiosas, correndo atrás do vento, como a gente fala, né? Assumindo muitos compromissos, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para se alimentar direito, não tem tempo para dormir, não tem tempo para ter um lazer.
Lazer é uma coisa que não tem necessidade, muitas vezes. Então, isso tudo tem um preço. Eu canso de pegar no consultório pessoas nesse ritmo de vida em que eu falo para ele, cara, você precisa aprender a conjugar o verbo desacelerar. Por quê? Porque você está assumindo um monte de coisa, está trabalhando em um monte de lugar, você não relaxa, você só vive com o celular. Às vezes eu estou atendendo paciente, o celular do cara não para de ficar buzinando lá. O celular tocando ali, buzinando. Ou seja, a pessoa não relaxa. Não relaxa, ela fica todo o tempo ali acelerada, todo o tempo ali no fio da espada ali. O que acontece? Isso aí gera desequilíbrios metabólicos, hormonais, que vai gerar doença lá na frente. O organismo, ele sempre sinaliza, às vezes, durante semanas, durante meses, durante anos, até que um dia a pessoa cai doente. Então, por exemplo, uma pessoa para ter um câncer não é de uma hora para outra. A pessoa para ter um infarto ou um derrame não foi de um dia para o outro. Aquilo ali foram várias decisões erradas que ela foi tomando ao longo da vida até que um dia aquela artéria ocluiu, ou até que um dia aquela célula virou um tumor e se multiplicou como um tumor maligno. Então a gente precisa antecipar nesse sentido, né? Então, outras questões, por exemplo, suplementação. A nossa alimentação, por mais que a gente tente se alimentar direito, a nossa alimentação não é uma alimentação saudável, principalmente desse mundo moderno, ocidental. Vamos pegar a nível Brasil. Nossa alimentação é muito mais parecida com a alimentação do americano, que é cheio de alimentos industrializados, fast food, alimentos muito processados, refinados, carboidratos, muita fritura, muita carne vermelha, muito óleo vegetal. Até o uso de agrotóxicos. Uso de agrotóxicos, né? Esses alimentos que chegam na nossa mesa, a gente não para analisar a qualidade do alimento, mas muitos agrotóxicos, pesticidas, corantes, conservantes, tudo isso vai gerando inflamação silenciosa no teu organismo. O primeiro órgão que mais sofre com isso aí é o intestino. Hoje tem se dado muito valor à questão do intestino, como segundo cérebro. Hoje a gente sabe que o intestino ele comanda a maior parte das reações do organismo, inclusive a questão da ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas hoje, por quê? Porque tem uma alimentação totalmente errada, que vai gerando inflamação intestinal, desbiose intestinal, e aí vai causando alterações de produção, por exemplo, da serotonina, que a maior parte da serotonina é produzida no intestino, e aí ele vai ficando cada vez mais ansioso, não sabe nem de onde que veio aquilo. E isso vai gerando, por exemplo, uma compulsão alimentar, ele começa a comer doce, comer carboidrato, e ele vai ficando mais ansioso, vai virando um círculo vicioso, que não tem fim. Aí se pegar um estilo de vida que é totalmente desregulado, aí pronto, a pessoa começa a engordar, aí começa a ficar cansado, começa a ficar com sono alterado, dor de cabeça crônica e por aí vai. E a gente vê, né, doutor, um padrão de estilo de vida errado. Então, eu vejo pela minha família. Então, minha mãe, que viu isso com a mãe dela, e que acaba gerando uma continuidade de comportamentos ruins. Então, falar em atividade física, nossa, um bicho de 7 cabeças. Mas como que você vê essa importância dessa atividade física, conciliar esse tempo? Porque hoje o que parece é que é até errado você falar que vai ter um lazer, porque as pessoas cobram de você muito, muito trabalho, não parar, não descansar. Como fazer tudo isso? Como conciliar tudo isso para ter essa saúde integral? A gente estava comentando sobre as zonas azuis, né? Que são aqueles locais no mundo em que vive a maior quantidade de centenários, né? E são 5 cidades, basicamente, que é Okinawa, no Japão, Icária, na Grécia, Loma Linda, nos Estados Unidos, na Califórnia, Nicoya, na Costa Rica e Sardênia, na Itália. São as 5 cidades em que existem mais pessoas acima de 100 anos. E aí teve um rapaz um escritor e jornalista que ele foi pesquisar o que tinha, qual era o segredo desses centenários, né? E o que a gente observou? O rapaz ele até fez um documentário na National Geographic falando zonas azuis, Blue Zones, né? O Dan Buettner, ele tem até um livro e ele passou um tempo, ele, a equipe dele, passou algum tempo nessa cidade para tentar entender qual que era o estilo de vida desse povo. E o que a gente observa na maior parte das vezes é que é sempre um comportamento. A gente sabe que a questão genética contribui com 15 a 20% no máximo de causa para nossas doenças. Então eu tenho um infarto, por exemplo, meu pai ele já operou o coração, já operou a carótida, por exemplo, minha mãe já fez cirurgia bariátrica. Então eu tenho um risco genético de ter problema cardíaco, de ser obeso, essa questão toda. Você falou a questão do comportamento, minha família é família de italiano, então sempre aquela mesa
farta de comida, né? Sobrando, né? Então a gente acaba comendo muito mais do que devia, né? Então, pela questão genética, eu tenho 20% já de chance de ter, 15 a 20% de chance de ter um infarto e de ser obeso, precisar fazer uma cirurgia bariátrica. Então, o meu estilo de vida é fundamental que eu tenha um estilo de vida saudável para que eu tenha longevidade, que é 80%, 85%. Então, depende muito mais das nossas escolhas, do ambiente que a gente convive, que a gente vive, e das nossas decisões diárias, do que propriamente da questão genética, né? E aí, essas cidades que foi estudada, eles tinham um comportamento muito parecido. Então, era uma alimentação muito saudável, principalmente com uma dieta muito orgânica, uma dieta que a gente chama de dieta do Mediterrâneo, que é aquela dieta com muitos legumes, muita leguminosa, muitos vegetais, né? Com pouca carne vermelha, com um índice assim, de carboidratos simples, praticamente nada, muito pouco, né? Vegetais bastante, leite muito pouco. Lá em Loma Linda, se eu não me engano, eles ingeriam leite de cabra, só. Lá na Sardenha, eles ingerem um pão, mas é um pão que eles mesmos fazem, um pão fermentado que eles mesmos fazem, sem o glúten que a gente está acostumando a ver nas prateleiras dos supermercados. Então era um pão mais puro, que eles mesmos próprios fazem. Um vinho próprio que eles usam lá, um vinho tinto, que é rico em resveratrol, que eles também usam. Mas fora isso, o comportamento era sempre mesmo, uma dieta muito saudável. E aí você perguntou a questão da atividade física, exercício que a gente chama de exercício natural. Não são todos esses lugares, por exemplo, que tinham academias. A maioria das vezes até eram locais assim, até mais rurais. Mas o que eles faziam, o estilo de vida? O que a gente chama de exercício natural. Tudo o que eles faziam andando, caminhando. Como viviam as pessoas mais rurais, digamos assim, sem essa coisa toda da tecnologia, de carro, de moto, de ter meios de transporte em que você não precise se movimentar. A tendência hoje, com esse mundo moderno todo, é que a gente fique cada vez mais sedentário. Se você não tiver uma atitude de ir, por exemplo, no supermercado andando, você pega um carro, você já está facilitando que você fique sedentário e vai ter mais propensão a ficar doente. Às e vezes ser obeso. Às vezes pega o carro para ir daqui ali, que dá 5 minutos. Exatamente. Mas pelo costume, né? E lá não, nessas cidades eles fazem tudo andando. Eles têm um jardim, que eles cuidam do jardim diariamente, eles fazem o mecanismo que eles fazem de estar sempre ativos, não ficar parado. Né? E não só isso, mas também procurar ter um estilo de vida em que eles vivam em sociedade, priorizando principalmente a família, inclusive a família valorizando os idosos, valorizando os pais, inclusive. Ou seja, os pais, os idosos, eles não descartam, eles trazem para perto. Então, eles mantêm o idoso ali sempre socializando com eles. Ativo, né? Ativos. Tendo uma importância. Né? E o próprio idoso mantendo uma vida ativa, inclusive de cognição. Ele não para, ele não fica mexendo em celular, não fica ali parado, vendo TV, mexendo em celular, ou jogando joguinho no computador. Não. Ele é uma pessoa ativa, que se movimenta, que vive em comunidade, entre eles, pessoas da mesma idade que vivem juntas desde quando nasceram. Sim. Existe um grupo de mulheres, que as mulheres do Japão, dessa cidade, de Okinawa, são as mais longevas, as que têm uma quantidade de mulheres longevas. Elas vivem juntas desde quando nasceram. E elas têm essa amizade, estão sempre juntas, uma apoiando a outra. Quando uma está ausente por alguma doença, ela vai lá e apoia a outra. Vai lá, vamos socorrer ela. Ou seja, essa socialização, os estudos mostram que é fundamental. O isolamento é totalmente nocivo para nós, seres humanos. A gente se isolar, viver em solidão. Essa questão de pertencimento que eles estavam falando, sobre o idoso, ele se sentir pertencente àquele ambiente. Então, aqui, infelizmente, né, no nosso país, a gente vê uma cultura completamente diferente. Então, muitas vezes o idoso, ele se sente abandonado pelos filhos e acaba perdendo esse sentimento de pertencimento, de qual que é o propósito de vida. Então, realmente, essa importância de propósito de vida, e até eles falaram sobre questão de religião também, né? Exatamente. Lá na questão da religião, todas essas cidades longevas, eles tinham uma espiritualidade muito ativa. A questão de crer em Deus, de ter uma vida de devoção, eles tinham os momentos deles de estar em cultos e estar em igrejas, e o momento de socializar entre eles para fazer estudo bíblico, para fazer devocional.
Isso eu achei fantástico quando eu vi a primeira vez esse vídeo, porque tem tudo a ver com o que a gente vive na nossa realidade, pelo menos nós aqui, Sim. como cristãos, que está em igreja, que está num contexto religioso, não pela questão da igreja ou pela questão de bandeira religiosa, mas a questão da espiritualidade, propriamente Sim. dita, de você ter um relacionamento com Deus, né? A gente tem que entender, todos nós, que a gente é um espírito que habita no corpo e tem uma alma. E não é um corpo andando por aí que a gente não investe na vida espiritual. Muitos de nós vivem a vida no piloto automático, aquela correria, e você não para agradecer a Deus, agradecer pelo teu alimento, você não para agradecer pela tua cama, pelo teu carro, pela tua saúde mesmo. Vive essa correria, e aí o que gera isso aí? Gera ansiedade, gera depressão, gera muito estresse, gera esse uso indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos. A indústria farmacêutica adora isso, porque eles são campeões de vendas, os ansiolíticos, antidepressivos. Você já parou para pensar por que a gente, por exemplo, na nossa cidade aqui em Maringá, por que a gente tem tantas farmácias? Por quê? Porque a demanda é muito alta. As pessoas consomem medicamentos, elas preferem pegar uma pílula e tomar aquela pílula do que, por exemplo, se exercitar. Tem estudos que mostraram recentes que o exercício ele tem efeito terapêutico melhor do que o próprio medicamento para a ansiedade. Se você sair para fazer uma caminhada ou ir para uma academia, você tem um efeito terapêutico melhor do que se estivesse tomando aquela pílula lá, aquele medicamento. Estou dizendo que tem que parar de tomar os remédios? Lógico que não. Mas você tem que ter atitudes que façam com que daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, você não esteja mais precisando tomar aquele medicamento. Mas as pessoas elas ficam tão dependentes, aquilo vira tanto uma muleta que ela nem cogita a possibilidade de ficar livre de um medicamento daquele, porque aquilo ali alivia ela de uma forma mais rápida, mas não resolve o problema na raiz. Então ela vai ficar dependente daquilo. E se fosse bom, esses medicamentos seriam curativos, né? Você já viu alguém tomar ansiolítico, antidepressivo e ficar curado da depressão ou da ansiedade? Eles não têm esse tipo de poder. O que tem esse tipo de poder é você mudar realmente as tuas atitudes, as tuas decisões diárias. Pelo contrário, né? Acaba gerando pacientes dependentes Com do certeza. resto da vida. E até é importante essa questão falar da espiritualidade, porque eu acho que é quando a gente realmente tem fé que a gente sente que tem um propósito de vida. Então, até na questão das Blue Zones, eles falam sobre isso também, né? Como que você vai querer viver se você não tem um propósito de vida? Então, nós congregamos na mesma igreja, a IPI aqui de Maringá, e conta um pouco para mim, como que a tua fé tem influenciado nos seus atendimentos, na parte médica? Eu tive um momento na minha vida em que eu estava crescendo profissionalmente, minha vida em casa, teoricamente, estava em ordem, mas eu senti um vazio. Em algum momento, eu mesmo falei para mim assim, poxa, eu acho que eu tô com depressão, eu acho que eu vou tomar um remédio, alguma coisa assim, porque eu senti um vazio. Sabe quando você não vê, não se sente feliz, você tem tudo ali, tua vida está em ordem, tu tem uma esposa maravilhosa, tu tem um poder ali, um poder financeiro ali que você consegue sobreviver, não está passando dificuldade, nada, tem uma profissão digna, estava indo bem no trabalho, mas eu senti um vazio. E ao mesmo tempo eu também não estava ali vivendo uma vida que glorificasse a Deus, pelo contrário. Vivi uma vida que era eu era o meu Deus. E aquilo ali estava me corroendo. Eu não tinha, naquele tempo eu não tinha conhecimento muito, né? Mas chegou um momento crítico da minha vida em que eu passei por uma situação de quase separação do meu casamento, e ali a minha ficha começou a cair, que eu vi que eu estava muito afastado de Deus. E é como a história do filho pródigo, né? Eu falei, cara, eu preciso voltar. Aí foi aquela questão que a gente tem que ter o que nós cristãos, a gente tem que buscar, que é arrependimento e confissão de pecados e começar a corrigir, começar a buscar. E foi quando eu tive uma atitude de começar a correr atrás, né? E aí eu comecei a buscar a Deus, eu fui para a igreja, nós fomos para a igreja. Minha esposa foi muito forte nesse momento, porque ela teve que passar por sofrimentos que eu acabei delegando para ela ali que não precisaria. Ela foi forte, Deus sustentou ela naquele período. Mas ali Deus começou a tratar a gente, os dois. Principalmente eu que estava vendo que, na verdade, eu não estava precisando de remédio, eu estava precisando buscar a Deus. Aquele vazio que eu estava era de falta de Deus.
Então eu comecei a buscar, comecei a ler a Bíblia, comecei a participar de célula, né, que é esse movimento ali religioso, no sentido de você conhecer a palavra e conhecer pessoas que estão passando às vezes pelas mesmas dificuldades que você, mas que estão ali buscando em Deus, aumentando a sua fé, buscando o conhecimento da palavra, que é onde vai transformar a tua vida, o teu caráter. E aí tudo aí foi transformando, foi me mudando. Eu fui participando de célula, comecei a participar do curso de hombridade, com outros homens, aí ali um foi ajudando o outro. E tudo isso aí para mim foi uma benção, porque aí eu fui crescendo espiritualmente, e aí você vai colocando a tua vida em ordem, e Deus vai cuidando de você. Sim. Não é uma coisa assim que você não vai ter mais problemas, né? Mas as coisas vão ficando mais leves. Quando você começa a entender nessa questão espiritual, que você tem um Deus que cuida de você, que está do teu lado, que você precisa viver uma vida também que o agrade, que o glorifique, uma vida de obediência. Aí você começa, é o que a gente conhece na Bíblia lá, de você lutar contra a tua carne, né? Investir no espírito, lutar contra a carne, e aí você começa a ver os resultados na tua vida. Minha vida financeira começou a melhorar, a minha vida em casa começou a melhorar, minhas filhas também foram crescendo e vendo uma casa diferente, uma casa mais estruturada. A gente participando de célula também, a gente via outras famílias, a gente começou a testemunhar para outras famílias o que Deus estava fazendo na nossa vida. Então foi sendo uma sequência maravilhosa que foi acontecendo com todas as dificuldades, mas Deus foi cuidando e transformando. Isso aí não tem preço. Que cuide disso, e aí você vê que na verdade muitas vezes você não precisa de remédio, você precisa cuidar da tua vida espiritual, você precisa buscar Deus, você precisa se arrepender, você precisa confessar teus pecados, você precisa aprender a pedir perdão e aprender a perdoar as pessoas. Isso vai trazendo leveza, a Bíblia ensina isso aí, aprender a ser mais grato e menos murmurador, né? A gente vê muita gente murmurando, então tudo isso aí vai transformando a tua vida, e hoje a gente é grato a Deus porque a gente procura ajudar outros casais, que às vezes estão passando pelas dificuldades que a gente passou. Então é uma benção a gente ver Deus trabalhando e trabalhando através das nossas vidas também, isso aí não tem preço. E até para o paciente que chega para você conseguir transmitir também isso, a fé, a nossa fé em Deus, ela reflete em todas as áreas da nossa vida. E até no atendimento ao paciente, esse atendimento mais humanizado, criar um vínculo mesmo com o paciente que chega até você. Então, como você avalia isso, essa prática da fé realmente na medicina? Em algum momento eu comecei a perceber e entender que eu não era um médico cristão, mas que eu era um cristão que tinha uma profissão de médico. E Deus foi começando a me mostrar que eu precisava ministrar a vida das pessoas, não só do ponto de vista de ficar passando remédio ou passando suplemento, mas ministrar espiritualmente também. Em alguns momentos, no consultório, eu comecei a ser confrontado pelo Espírito Santo para orar pelas pessoas. Falar de Deus, do amor de Deus e orar pelas pessoas. Porque eu canso, como cardiologista, eu canso de receber pacientes que às vezes estão com a vida muito bagunçada e chegam com sintomas como pressão alta, ou seja, com sintomas como crise de ansiedade, uma batedeira, palpitação, taquicardia. Quando você vai aprofundando na anamnese, você vai vendo que a pessoa está com a vida dela muito bagunçada, você vê que a pessoa está com crise de ansiedade, está depressiva, está em cima do pânico. E aí não é só você ficar passando remédio. E aí uma outra questão, a gente não adianta ter consultas rápidas, a gente tem que ter consultas mais prolongadas para você poder ouvir o paciente, ouvir o problema dele, não que ele está falando, eu estou com uma dor no peito. Mas peraí, de onde está vindo essa dor no peito? Aí você começa a aprofundar, você vê que a pessoa está com um problema no casamento, está com problema com o filho. E à medida que eu ia ouvindo esses pacientes, Deus ia falando, você vai falar do meu amor para ele. E num primeiro momento ali eu fiquei resistente, eu falei, peraí, não posso misturar as coisas, né? A gente tem nós médicos, inclusive, tem essa questão, não pode misturar as coisas, espiritual, né? Mas em determinado momento, aquilo ali foi me confrontando e eu fui criando coragem, e uma vez eu comecei a falar e em determinado momento Deus falou, tu vai orar por ele. Eu falei, mas peraí, orar também já é demais, né, Senhor? Mas aí depois eu criei coragem que eu orei. E assim, a partir daí eu não parei mais. Não é que eu oro em todas as minhas consultas, não é isso, mas em alguns momentos pontuais, Deus fala diretamente comigo, você vai falar do meu amor e você vai orar por essa pessoa. E todas as vezes que eu orei, a pessoa saía chorando, saía quebrantada, é como se eu tivesse ido no fundo do problema, na raiz do problema. E às vezes a pessoa chegava e abria mesmo.
abria o coração, rasgava, contava qual era o problema de fato, né? E aí a gente orava contra aquilo, e aí a gente tentava trazer Deus ali. Porque tem casos que não adianta, você vai ficar tomando remédio para ficar se dopando, não vai resolver a tua vida se você não for confrontado numa questão que às vezes você precisa perdoar alguém, ou pedir perdão para alguém, ou se arrepender de algum tipo de pecado de estimação, alguma coisa nesse sentido. Então, isso para mim tem sido uma benção, porque eu entendi agora que não tem como separar o espiritual do carnal. O espiritual ali, na verdade, ele tem um poder muito grande de transformar a pessoa, transformar as emoções dela e transformar a mente dela. Né? Hoje eu tenho buscado isso, falo na célula lá, a gente tem que procurar hoje não mudar mais de atitude, mas mudar a nossa mentalidade. É o que fala lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Então, a gente tem que aprender a cuidar aqui, ó, do mental, dos nossos pensamentos, muito antes de cuidar das atitudes. Se a gente cuidar aqui do mental, a gente não vai chegar ali e cometer um erro grave, que pode gerar consequências, às vezes, irreversíveis, né? É a saúde num todo, é o emocional, é o espiritual, é o físico, porque uma vai se refletindo na outra. Então, Exatamente. realmente, é muito interessante isso que você falou e muito importante, porque é, a medicina, ela está ligada com todas as áreas do indivíduo. Então, essa saúde emocional, mental, então... E na questão espiritual, Karime, os estudos hoje, a própria ciência já está comprovando isso, né? Que quando você tem uma vida espiritual, quando você tem essa fé e essa vida espiritual ativa em Cristo, em Deus, você consegue tratar muito mais facilmente essas doenças. Você libera substâncias no teu organismo que causam bem-estar e ajuda no tratamento da depressão. Você consegue reduzir a dose dos medicamentos. Muitas vezes, depois, quando a pessoa vai evoluindo nessa vida espiritual, ela consegue suspender aqueles medicamentos que ela estava usando, às vezes, há anos, para tratar uma crise de ansiedade, para tratar uma depressão. Então, isso já está mais do que comprovado pelos estudos. Liberação de hormônios que acontece, você consegue equilibrar os teus hormônios de estresse. Essa gestão do estresse hoje é o nosso grande desafio nesse mundo moderno para a medicina. É você, não só para a medicina, mas para as próprias pessoas nessa questão de você gerir o estresse, evitar as sobrecargas, evitar esses conflitos. As pessoas hoje elas estão irritadas facilmente, aquele pavio curto, tudo as pessoas brigam, entram em conflito, em embate, e não era para ser desse jeito, né? Então, a fé ela ajuda nesse sentido. Uma experiência que eu tive assim maravilhosa, e a gente viu isso claramente, foi no período da pandemia, que a gente viu que as pessoas foram realmente provadas, né? Quem tinha fé e quem só dizia ter fé. Aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida cristã na prática, do que aquelas que se diziam cristãs, mas na hora ali do fermo, na hora da perseguição, na hora do problema ali, de forma muito forte, no caso da pandemia ali, o vírus, o medo da morte, aquela coisa, pessoas próximas morrendo ao teu lado, aí que a gente viu quem que estava com fé realmente para perseverar, continuar, e aquelas que arregaram, que correram, pessoas que abandonaram a igreja lá e no início da pandemia nunca mais voltaram. Sim. Pessoas que até hoje não voltaram. Pessoas que só ficam assistindo o culto pela internet. Pô, isso não tem sentido. Então, assim, essa questão da gente ser cristão é muito sério. Quando a gente fala que a gente é cristão, a gente está representando Cristo. A gente tem que refletir Cristo na vida das pessoas. Né? Então, ali a gente viu numa hora de uma aprovação muito forte quem que eram aqueles que estavam mais firmes. E no meu caso lá, na época, a gente tinha a nossa célula, e houve uma coisa assim que para mim foi muito triste na época, que a nossa célula, no início da pandemia, eu falei assim para a galera, pessoal, agora é a hora da gente manter firme, né? Da gente juntar as forças, porque assim, tá todo mundo desesperado, todo mundo com medo, né? Vamos juntar as forças, vamos botar em prática, vamos orar mais do que nunca agora. Cara, a célula evaporou, a galera sumiu. Sim, em menos de um mês, era muitos casais, de repente não tinha quase ninguém. E aí aquilo ali me deixou desanimado, eu até meio que dei aquela desanimada, mas aí eu ouvi Deus falar, não, a célula não é tua, é minha, sou eu que vou cuidar. Você só não pode parar, persevera. E aí a gente continuou, e uma menina na época falou, pô, vamos começar a fazer um estudo bíblico. A gente começou a fazer um estudo bíblico.
E aquilo foi uma bênção, porque a gente estava fazendo estudo bíblico online. Durante a pandemia, a gente conseguiu ler quase todo o Novo Testamento. Então foi uma benção. Depois as pessoas foram voltando e foi uma benção, foi maravilhoso. E a gente viu que ali passou a pandemia, a gente estava firme. Foi maravilhoso ver que a nossa fé foi provada e que a gente perseverou e permaneceu de pé. Mais forte do que nunca ainda depois. Né? Então, assim, a gente tem que procurar investir no espiritual. Senão a gente, uma situação dessa, uma pandemia, uma situação de uma perseguição, a gente não vai dar conta. Muito interessante e tá tudo relacionado mesmo. Às vezes a gente negligencia saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, e uma está conectada com a outra e não tem por onde correr. A gente tem que cuidar num âmbito integral mesmo. E falando sobre isso, sobre essa medicina preventiva no contexto da cardiologia, por que que ela é tão importante para a saúde dos seus pacientes? Como que você trabalha? É um atendimento contínuo com esse paciente? Quando que ele tem que ir para a consulta? É um tratamento? Como que funciona essa parte dessa medicina preventiva e integrativa que você faz? Hoje, a maioria dos pacientes que eu recebo é mais pela parte integrativa do que pela parte da cardiologia propriamente dita, né? Eles vêm fazer um check-up geral, cardiológico, mas muitos vêm falando, não, eu quero ver essa parte aí de suplementação, eu quero ver essa questão hormonal, eu quero fazer um check-up geral, ver como é que eu tô, não só pela parte cardiológica. Para mim isso foi uma maravilha, porque quando você começa a tratar do todo, da questão sistêmica, por exemplo, a pessoa está com uma deficiência de vitaminas e minerais, ou está com um desequilíbrio totalmente hormonal muito grande, e você corrige, você protege o coração automaticamente. Então, se, por exemplo, eu cuido de um hipotireoidismo, eu diminuo o risco da pessoa ter um infarto. Né? Se eu cuido de um quadro de uma resistência à insulina, que vai virar ali um quadro de pré-diabetes e diabetes lá na frente, esse paciente também vai diminuir muito o risco dele ter um infarto. Então, para mim foi maravilhoso. Para mim encaixou tudo. Porque foi a resposta ao meu questionamento lá atrás. Por que os pacientes, a gente tem um monte de tratamentos modernos aí e o paciente continua morrendo? E aí, quando você vem nessa parte da preventiva, da integrativa, que ela é muito ampla, é um mundo à parte, você vê que elas se complementam, a medicina tradicional com a integrativa. Não é uma coisa que exclui a outra. Tem pacientes que estão doentes, precisa tomar remédio mesmo, precisa tomar antidepressivo, precisa tomar ansiolítico. O paciente, às vezes, está com um entupimento na artéria do coração e precisa tomar medicamentos ali para proteger, para que ele não tenha um infarto, tomar medicamento para afinar o sangue, está tudo certo, antipertensivos, mas a integrativa ela vem para complementar. E aí, no caso da cardiologia, o que eu vi na prática? Os meus pacientes, à medida que eu começava a tratar eles, agregando essa medicina integrativa, corrigindo os desequilíbrios hormonais, metabólicos, nutricionais, esses pacientes voltavam muito melhores clinicamente. E às vezes eu precisava diminuir, às vezes suspender os medicamentos. Então, para mim foi o melhor dos cenários. Então, se a gente reequilibra o paciente como um todo, o risco dele ter um infarto, um AVC, um derrame, um câncer é muito menor. E hoje eu consigo cuidar não só da parte do coração, mas eu cuido como um todo. Então, às vezes, o paciente não tem nada no coração, mas eu vejo que ele está lá com hipotireoidismo, eu vou tratar o hipotireoidismo. Ele está com uma resistência à insulina, vou tratar a resistência à insulina. Ele está com distúrbios hormonais por conta do período de idade dele, por exemplo, uma menopausa, uma andropausa, eu consigo atuar e corrigir, até porque nesse período é onde ele vai ter o maior risco de ter um infarto, de ter um problema cardíaco, uma insuficiência cardíaca. Então, se eu consigo tratar ele de uma forma correta, em que ele vai ter uma longevidade maior e diminuir o risco inflamatório dele, o risco de oxidação celular, o risco dele ter um evento, por que eu não vou utilizar todas essas ferramentas? Existe um paradigma muito grande, né? Por exemplo, nessa questão hormonal, de que, por exemplo, se você repor hormônios na menopausa, vai aumentar a incidência de câncer. Isso está mais do que batido, que é o contrário. Não existe isso. Os estudos têm mostrado, um atrás do outro, que a reposição hormonal ela protege a mulher de ela ter eventuais doenças que ela teria se ela não fizer a reposição hormonal. Por exemplo, o próprio Alzheimer. Por exemplo, o infarto. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela passa a ter os mesmos riscos de infarto do que o homem. Enquanto que antes, quando ela tem o seu período menstrual normal, o risco de morte, de infarto no homem para a mulher é de 5 homens para uma mulher. Depois que ela entra na menopausa, depois de 60 anos, é 1 para 1. E dependendo do estilo de vida dela, ela passa a ter o risco até maior do que o homem. Então isso é tão claro para a gente.
risco de osteoporose, artrose, doenças neurodegenerativas, AVC, o próprio Alzheimer, o câncer. Então, a medicina integrativa ela bate de frente muitas vezes nessa questão com a tradicional, porque a tradicional fala, não, você repor hormônio vai te dar câncer. Quando, na verdade, é o contrário. Isso para o homem é a mesma coisa com relação à testosterona. Os pacientes que mais têm câncer de próstata são as pessoas, justamente as pessoas idosas que têm deficiência de testosterona. Se fosse a testosterona a causa do câncer, seriam os jovens que teriam maior incidência de câncer de próstata. E a gente vê que são os idosos. Então, isso aí às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas às vezes não estudar, elas começam a bater de frente quando não era para bater de frente, era para você aprofundar e agregar ali o conhecimento no sentido de você trazer o benefício para o paciente. E quando que esse paciente ele pode te procurar? Por exemplo, o paciente ele não tem um problema cardíaco, mas ele quer fazer essa saúde, né? Ele quer promover a saúde integral dele. Como que ele pode te procurar? Ele precisa estar apresentando alguma coisa? Tem uma idade que você fala, olha, a partir de tal idade é bom começar esse acompanhamento? Como que funciona? Assim, a gente recebe pessoas de todas as idades, né? A partir dos 30 anos, né, 25, 30 anos ali, a maioria das pessoas não tem problemas graves, né? Muitas vezes são coisas simples de resolver. A gente faz os exames laboratoriais, eu costumo pedir um monte de exames, né, para a gente avaliar tudo, não, desde os exames tradicionais até a parte hormonal, as principais vitaminas e os marcadores inflamatórios de risco cardiovascular. Às vezes a gente pede marcadores até de avaliação de câncer. Mas assim, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma avaliação um pouco mais cuidadosa, principalmente depois dos 40 anos, né? E aí, a maioria dos pacientes tem procurado pela questão geral, não só pela cardiológica. E aí a gente pede os exames, baseado se a pessoa tem alguma clínica ou não, a gente aprofunda um pouco mais a anamnese, e a gente busca, através da avaliação clínica na anamnese e do exame físico, a gente olha os exames laboratoriais e os exames de imagem e avalia se tem necessidade de você aprofundar um pouco mais. Senão, a gente avalia o resultado dos exames baseado na clínica do paciente e a gente consegue fazer o tratamento, que muitas vezes são coisas simples. A maioria das vezes são coisas simples. Você repor algumas vitaminas que estão em deficiência, repor vitamina D. E aí, lembrando da questão da vitamina D, o contato com o sol, que as pessoas também negligenciam direto, principalmente cidades grandes. Então, por exemplo, a questão de deficiência de vitamina D é uma pandemia também, é uma coisa assim extremamente comum. De cada 10 pessoas, 7 ou 8 têm deficiência de vitamina D. Hoje sabe-se que a vitamina D participa de mais de 300 funções no organismo. Então ela é extremamente importante, porque não deveria. País que tem um sol, um país tropical, né? Até muitas vezes a gente fica com essa dúvida, por que eu mesma, toda vez que faz exame, tá com baixa de vitamina D? É algo comum, né? Por quê? Porque é exatamente isso. A gente que vive num mundo moderno, e por exemplo, aqui em Maringá, por mais que a gente tenha o contato com o sol, se você parar para analisar friamente, é muito precário. Né? Por exemplo, a gente está aqui. Daqui a gente vai entrar num carro, vai para casa, vai para algum lugar, ou seja, o nosso contato com o sol foi pouco. O contato com o sol que a gente tem no dia a dia é final de semana e olhe lá, na prática, se tu parar para olhar. Então, quem que tem contato com o sol de forma mais frequente? É o cara que trabalha na roça, é o pedreiro, é o surfista, é o pescador. Né? Esse pessoal não tem preocupação com vitamina D. Agora, o resto de nós que trabalha em lugares fechados, que o nosso contato com o sol é esporádico, a gente precisa. E existe toda uma cultura também de que o sol vai te dar câncer de pele. Os próprios dermatologistas colocam o sol como demonizando o sol. Tipo assim, não, você não pode pegar sol, vai ter câncer de pele. Né? E também a gente não está falando que a pessoa tem que ficar lá embaixo do sol 3 horas. Não é isso. Mas tinha que ter um equilíbrio que não existe. Esse equilíbrio. E muitas vezes problemas simples, como por exemplo, às vezes até depressão, quando você vai aprofundar, às vezes a pessoa tem uma deficiência de vitamina D. Você corrige a deficiência de vitamina D, a pessoa melhora. Lógico que não é tão simples assim. Mas existe uma relação grande de deficiência de vitamina D com depressão. Existe uma relação grande de deficiência de vitamina D com baixa imunidade. As pessoas ficam gripadas, resfriadas o tempo todo. Às vezes está com deficiência de vitaminas e minerais. Coisa simples de resolver. Inclusive da vitamina D. Então, por exemplo, o magnésio, que é um mineral essencial para o nosso organismo a nível de nutrição celular, nossa alimentação é pobre em magnésio. Né? O magnésio, o nosso solo brasileiro ele é pobre em magnésio. O magnésio está presente em solos vulcânicos. Nós não temos vulcões. Então, o que seria o certo? A gente suplementar magnésio.
Aí muitas linhas falam assim, não, suplementar magnésio é desnecessário. Pô, mas espera aí. Se o cara tem uma alimentação perfeita, pode ser que ele não tenha deficiência de magnésio. Mas a grande maioria das vezes os estudos têm mostrado que a pessoa tem. E então, outra, a maioria das pessoas não tem uma alimentação 100% saudável. Você não vai comer 100% certo todos os dias. Então, uma suplementação básica se faz necessária. Às vezes, para você prevenir uma série de doenças, uma suplementação básica. Com magnésio, com vitamina D, com ômega 3, com coenzima Q10. Substâncias simples que você consegue fazer essa reposição, vitaminas do complexo B, que você consegue muitas vezes minimizar sintomas e diminuir o risco de várias doenças. E pode fazer isso de forma oral mesmo, o paciente em casa? Existem tratamentos de forma oral e algumas situações dá para você fazer injetáveis. Tem alguns hoje, essa terapia de injetáveis, essa medicina de uso de injetáveis para correção de distúrbios de vitaminas e minerais está muito crescente. Uhum. Mas a gente indica esses casos para aqueles pacientes que estão muito depletados, que estão muito carentes, com deficiências muito graves. Aí, nesses casos, você faz necessário, às vezes, até usar injetáveis durante um período e depois você consegue manter via oral uma suplementação básica, de forma contínua. E aí, lá no meu consultório, eu vou acompanhando isso aí a cada 4 meses, 6 meses, eu vou acompanhando e vou fazendo os ajustes conforme a necessidade. É lógico que a pessoa tem que fazer a parte dela. Né? A questão da obesidade, que é uma outra coisa que a gente vê muito, infelizmente, muito comum hoje em dia. Né? As pessoas se alimentam mal e vão engordando. Então a gente vai tentando corrigir isso aí, com os desequilíbrios, e à medida que ela vai melhorando, a gente vai fazendo os ajustes necessários e vamos acompanhando ali a composição corporal, com a bioimpedância, e ela vai fazendo a parte dela, de aumentar a atividade física, melhorar a alimentação, fazer as correções necessárias, melhorar a questão do sono, gerir melhor o estresse, tudo isso aí a gente vai vendo resultados satisfatórios com o passar do tempo, se a pessoa põe em prática aquilo que a gente determina, né? Bom, falando ainda sobre essa questão de obesidade que você estava comentando, a gente vê que realmente é um problema que tem atingido uma grande parte da população. E como que esse sobrepeso, essa obesidade, pode influenciar negativamente a saúde desse paciente? Como tratar isso? Como prevenir? Como tratar? Primeiro a gente tem que ter essa noção de que a obesidade é sempre uma doença, não existe obeso saudável, uma coisa que tem que ficar bem clara aí, né? A obesidade ela é multifatorial, existem vários fatores que fazem com que uma pessoa vá engordando e se torne obesa. A incidência de obesos no Brasil hoje são índices alarmantes, né? Mais de 40% de obesos e mais de 50% de sobrepeso, né? Então, assim, a gente tem muita preocupação porque a obesidade ela traz várias doenças no contexto. Ela pode ser um fator causador de várias doenças, como, por exemplo, a questão do diabetes, o aumento de índice de doenças cardiovasculares, como infarto, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, a obesidade como fator de risco para câncer, a obesidade como fator de risco para doenças osteoarticulares, para doenças neurodegenerativas, uma relação com obesidade e demência e AVC. Ao mesmo tempo que existem estudos mostrando que o exercício diminui a incidência de Alzheimer, principalmente musculação, a gente vê a obesidade aumentando a incidência de Alzheimer. E baixa atividade física aumentando a incidência de Alzheimer. Né? Na questão da obesidade, existem várias causas que precisam ser investigadas. Então, desde uma alimentação hipercalórica, com muitos carboidratos refinados, açúcar. Hoje a gente sabe que o maior vilão para a saúde é o açúcar e o glúten. Então, infelizmente, a maioria dos brasileiros, a alimentação tem muito glúten, tem muito açúcar. Nós fomos mal acostumados a comer pão, muita massa, muita farinha branca, farinha de trigo, né? Doce, açúcar de todas as naturezas, né? Óleos vegetais. Tudo isso aí, esse tipo de dieta, baixa ingestão de vegetais, baixa ingestão de legumes, sal em excesso, tudo isso aí vai aumentando o peso da pessoa. E o que acontece? E eu sempre falo isso para meus pacientes. Você pega, por exemplo, lá uma insulina muito elevada no exame de sangue, uma insulina de jejum muito elevada. A insulina é um marcador de que essa pessoa está ingerindo muito carboidrato.
Então, às vezes, a pessoa não está nem obesa naquele momento, mas a insulina super elevada. Ali já indica. O que está acontecendo? Ela está ingerindo uma quantidade absurda de carboidratos, e o que está acontecendo? O pâncreas dela está tendo que produzir muita insulina, e para poder pegar toda essa alimentação, converter energia para a célula, só que como está ingerindo em grande quantidade, o pâncreas está produzindo insulina o tempo todo, ele não relaxa, ele não descansa. Isso vai gerando o que a gente chama de hiperinsulinemia, aumento de insulina no sangue. E essa insulina que está acumulando, ela começa a não conseguir atuar a nível do receptor da célula, vai gerando uma coisa chamada resistência à insulina. Então vai gerando esse acúmulo. E o que acontece? A pessoa se alimenta. A insulina, o pâncreas produz a insulina, ela traz a glicose, através da metabolização, ela traz para a glicose para dentro do normal. Então a glicose do sangue da pessoa está normal, mas só que ela pega o excesso que sobra e converte em gordura, triglicerídeos, e armazena. Como se fosse assim, já que tem energia de sobra, vamos armazenar para uma necessidade futura. E ela armazena principalmente aonde? Na região do abdômen. Então, é como se fosse, imagina um urso polar. O urso polar chega um período do ano em que ele come muito, uma grande quantidade de alimento, porque ele sabe que vai ter um momento ali que ele vai passar por uma escassez, no inverno rigoroso ele vai passar por uma escassez de alimento. E aquele período que ele vai comer pouco, ele vai queimar toda aquela gordura que ele acumulou. Só que nós, seres humanos, não passamos por escassez de alimento, a gente está sempre acumulando, sempre no processo de acúmulo. O que vai acontecendo? Você vai engordando. E aí, juntou tudo que a gente estava falando, falta de atividade física. Então, aquilo que você poderia estar queimando, essa gordura que está acumulando, você não queima. Então, você vai entrando sempre num processo de um balanço calórico positivo. Ou seja, você está sempre num processo de acumular, de guardar gordura, armazenar gordura, principalmente na região do abdômen. E essa gordura abdominal é extremamente tóxica. Ela é uma gordura inflamatória, que vai começar a acumular nas vísceras, principalmente no fígado, que é o principal órgão que ali metaboliza todo esse alimento que está chegando, mas ele vai ficando sobrecarregado, gorduroso, e ainda junto a outras questões, o álcool, por exemplo, a pessoa que bebe muito, vai misturando, né? E isso tudo vai gerando inflamação, e o que acontece? Vai chegar uma hora que vai começar a acumular gordura nas artérias. E aí você tem que procurar entender não só a questão da alimentação, mas também outros desequilíbrios. Por exemplo, a tireoide. Um desequilíbrio da tireoide, o hipotireoidismo, vai cursar também com metabolismo lento e, consequentemente, a pessoa começa a entrar num processo de ganho de peso descoordenado. Retenção de líquido e por aí vai. A pessoa vai engordando. Desequilíbrios hormonais, excesso de formação de hormônios catabólicos e diminuição de hormônios anabólicos, ou seja, a pessoa começa a aumentar a gordura e diminuir massa muscular, é o pior dos cenários. Então a pessoa não se torna só obesa, às vezes a pessoa não está nem muito obesa, mas você vai ver a composição corporal dela, ela está com um percentual de gordura extremamente elevado porque ela tem pouca massa muscular. Por quê? Porque não faz atividade física. Isso vai se misturando, a gente avalia na bioimpedância, o percentual de gordura extremamente alto, você olha para a pessoa não está nem com cara de estar obesa, vamos dizer assim. Às vezes é um sobrepeso, é que a gente chama de falsa magra, mas você vê o percentual de gordura, às vezes da mulher está lá quase 40%, extremamente elevado. Então, são desafios que a gente tem que ter, mas tudo parte do princípio que a gente tem que ter aquelas condutas todas que a gente falou no início. Você tem que melhorar a qualidade da tua alimentação, você tem que se exercitar, procurar fazer atividade física. Eu foco muito no meu trabalho, no meu consultório, eu vivo isso, na questão da musculação, de você investir em músculo, em massa muscular. Não no sentido de você ficar musculoso, fortão, mas no sentido de você ter uma composição corporal adequada, com baixo percentual de gordura, com um metabolismo em níveis adequados, não lento, em que você, quando tem mais músculo, você está queimando mais gordura, o teu gasto energético é maior. Então eu incentivo muito a questão da atividade física na academia ou ao ar livre, tudo bem, mas com peso, que a gente chama de exercício resistido, com peso, para que você invista na questão de músculo, principalmente, inclusive, no idoso. O idoso mais ainda, porque o idoso, pela questão das quedas hormonais, das pausas hormonais, ele vai perdendo massa muscular de forma muito mais acelerada. Então ele tem que investir intencionalmente em exercícios que façam ele preservar ou ganhar massa muscular. Existem estudos vários mostrando essa relação. Quando ele tem mais músculo, ele tem mais saúde e menor incidência de fraturas, de quedas, de fraturas, de doenças neurodegenerativas e por aí vai. Perfeito. Perfeito. Bom, para finalizar,
Qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre essa importância de cuidar não só da saúde física, mas também da saúde espiritual? Primeiramente agradecer vocês aí do Guia Cash, do Guia Saúde. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter acrescentado, ajudado um pouquinho aí nas informações. O meu recado é o que a gente estava falando aqui, é a gente investir primeiramente na vida espiritual, buscar a Deus acima de todas as coisas, né? Orientação, tentar viver uma vida que o agrade, procurar aprender mais do Evangelho, aprender mais sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ter uma vida espiritual em ordem. Quando você tem uma vida espiritual em ordem, você começa fica muito mais fácil de você organizar o resto. É muito mais complicado quando você está com a tua saúde física totalmente ferrada, mas a tua vida espiritual não existe. Aí fica tudo muito mais difícil. Porque às vezes tu tem que, não é só tu ficar passando remédio, tu tem que buscar lá as tuas origens, os traumas que você teve no passado, problemas, que às vezes você vai ter que ir mais fundo. Senão tu vai ficar dependente de remédio a vida inteira. Então, quando você investe na tua vida espiritual, aí posteriormente você começa a cuidar do emocional, procurar se socializar, evitar o isolamento, viver em comunidade, que a gente chama de viver em tribos, busca a tua tribo, né? Aquele grupo de pessoas que têm pensamentos parecidos com o teu. Tenha uma vida de mais gratidão, de menos murmuração, uma vida em que você tenha, como você falou no início, o propósito. Os Blue Zones lá no Japão, o de Okinawa, eles falam do Ikigai, é você ter um propósito de vida. Quando você tem um propósito de vida, quando você entende que você está aqui, você tem um motivo para estar aqui, que não é só para você viver numa bolha, que você tem que cuidar da tua família, mas cuidar também das pessoas que estão próximas de você, que vêm a você com demandas, muda completamente o contexto, né? E aí sim, depois que tu tá com essa vida emocional em ordem também, procurar viver em paz com as pessoas, evitar confrontos desnecessários, ao mesmo tempo ser firme na hora que tiver que ser firme, sempre trazendo a verdade, essa questão do caráter, de você não negociar valores e princípios, né? Isso aí é o básico. E aí depois a parte física tudo fica mais fácil, você procurar fazer atividade física, cuidar da alimentação, procurar dormir melhor, e aí tudo essa outra questão em ordem fica tudo mais fácil depois de você ter uma vida física também mais em ordem. Esse contexto todo faz com que você tenha longevidade. É vida, né? Uma vida Qualidade de saudável. vida. Qualidade Também, de vida e viver muitos anos com qualidade. também não é o viver muitos anos, mas sem qualidade, né? Então, Exatamente. uma vida e que seja uma vida de qualidade. Exatamente. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, todo o conhecimento que você compartilhou aqui, e foi um prazer recebê-lo. E quero também agradecer os nossos ouvintes pela participação, e muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado.